Bom, obrigado, Renato, pela apresentação. Boa tarde a todos. Gostaria de primeiro agradecer a organização do evento por me convidar para palestrar, para dividir um pouco do meu conhecimento e da minha percepção sobre o tema. Vou bater um papo com vocês aqui. Acho que o Renato já levantou muito das coisas que eu gostaria de trazer em termos de provocação. Em primeiro lugar, eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, da Escola de Economia, do Centro de Estudos em Agronegócio. Sou pesquisador desse centro e coordeno o mestrado profissional em agronegócio, que é o único mestrado profissional do Brasil nesse tema, e é uma associação da Fundação Getúlio Vargas com a Exalc e com a Embrapa. E tenho orgulho de ter um aluno do curso que faz parte da OCEPAR e está aqui hoje nessa plateia. Bom, acho que o tema é bastante provocador para quem gosta de estudar, entender economia. E antes de estudar economia, eu me formei em engenharia agronômica, então, quando eu faço uma recomendação de adubação errada, eu falo que eu sou um economista. Quando eu falo uma besteira econômica, uma previsão errada, eu falo que eu sou um engenheiro agrônomo. Eu tenho um habeas corpus nos dois, tá certo? Então, se vocês não concordarem com alguma coisa aqui, é o engenheiro agrônomo falando quando for de economia. Se vocês não concordarem com alguma coisa mais técnica, é o economista tentando falar de agricultura, tá certo? Bom, a agenda aqui parece ser longa, mas é extremamente rápida, é só para construir as ideias. Primeiramente, quando a gente pensa em fundamentos, tendências de fundamentos de oferta e demanda, uma criança de 10, 12 anos, se você explica para ela pega muito fácil o que é lei da oferta e lei da demanda. Aliás, na televisão, quase todo dia a gente vê o William Bonner ou alguém famoso falando que o preço subiu ou o preço caiu por conta de aumento de demanda ou redução ou aumento de oferta e por aí vai. Então, mais pessoas querem comprar maior quantidade de um bem, preço sobe. Menos pessoas querem vender, menos pessoas estão dispostas a ofertar, preço sobe. Isso é o que está por trás da lei da oferta e demanda. Em vez de mostrar que preços, que é o grande resultado dessa lei da oferta e demanda, eu vou mostrar o que, no longo prazo, tem levado, através das leis da oferta e demanda, em termos de produção dos principais commodities agrícolas que nós, Brasil, produzimos, mas em termos mundiais. Pegando o ano de 1961 como sendo um ano base, transformando todas as quantidades produzidas em 1961 desses diferentes produtos na unidade e vendo quanto cresceu essa unidade daí para frente, pensar em longo prazo, em termos de oferta e demanda, é tentar entender por que produtos como, por exemplo, a carne de frango saiu de 1 para 13,28, um aumento percentual de mais de 1000% nesse período, enquanto a produção de leite saiu de 1 para 2,08, que é apenas aumentar em 100%, o que não é pouco, é muito, mas por que um produto no longo prazo acaba sendo muito mais produzido, enquanto o outro acaba sendo menos produzido? No longo prazo é o resultado de oferta e demanda que mudam, das tendências da oferta e demanda, e aí basta a gente tentar entender quais são os fundamentos por trás desses movimentos de oferta e demanda que levam a um produto se tornar mais produzido e, consequentemente, consumido no longo prazo, em detrimento de outros, tá certo? Eu só aviso que eu não tenho certeza que se os dados da FAO em 1961, para, por exemplo, a carne bovina e o leite, que são os dois produtos que cresceram menos nesse período, se em 1961 a FAO tinha esse dado para todos os países do mundo. Pode ser que, provavelmente, para esses dois produtos ela tinha melhores estatísticas em 1961 do que ela tinha para a carne de frango, por isso a carne de frango parece ter crescido muito, mas não é porque ela cresceu, porque a estatística de alguns países que não era reportada em 1961 passaram a ser reportadas ao longo do tempo. A grande ideia aqui é só pegar o ponto de que eu quero entender os fundamentos da lei da oferta e demanda, como é que eles no longo prazo me levam a essas mudanças de composição da produção aqui. Bom, economista tenta simplificar o mundo com modelos muito simplistas. Tenta abarcar um grande conjunto de coisas em poucas caixinhas, em poucas classificações. Esse é o caso da oferta e da demanda. Então, para os economistas, fundamento por trás da demanda são apenas 3 grandes grupos de coisas que a gente coloca todas as possíveis coisas que afetam demanda, a gente encaixa nesses 3 grandes grupos de fenômenos aí. Mudanças em gosto e preferência dos consumidores, mudanças em preços de bens relacionados, que são bens substitutos ou bens complementares, no caso do slide anterior,
A gente estava falando da composição de produtos agrícolas, muitos deles são produtos complementares em si, quando eu penso em grãos que alimentam a produção de proteína, como entre diferentes tipos de proteína você tem a substituibilidade, né? E o último fundamento da demanda é a renda. Então, quando muda a renda da população, muda a demanda. Isso é uma aula de microeconomia, mas é muito simples na cabeça de qualquer pessoa entender esses fundamentos. A questão é quais são as grandes transformações mundiais que estão afetando esses 3 fundamentos da demanda. E se a gente olhar para a oferta, economista gosta de ser simétrico, se ele achou 3 coisas que determinam a demanda, ele tem que achar 3 que determinam a oferta também. A gente costuma falar todos os fundamentos que afetam a oferta, costuma classificá-los em 3 grandes grupos: custo, tecnologia e clima, e todos 3 estão extremamente interrelacionados entre si. O meu papel agora vai ser olhar para as grandes tendências mundiais que afetam ou demanda ou oferta, no termos desses fundamentos aí. E eu tenho certeza que todas as tendências que eu vou falar aqui vocês conhecem. O difícil é entender essas tendências, como é que elas afetam gosto, preferência, bens relacionados, renda, e se as respostas são muito diretas para isso. Então, se eu olhar só para o lado da demanda, eu listaria aqui aqueles elementos que eu acredito que são muito relevantes em influenciar a tendência dos fundamentos da demanda nos próximos anos, e já agora, no momento, já estão afetando. Então, pegando primeiro aqui o aumento da população e da sua longevidade, a gente já teve o Renato dando uma aula para a gente sobre isso, o que está acontecendo no momento. Só em termos ilustrativos, aqui é uma outra forma de olhar para esse crescimento da população, mas decomposto em população urbana e população rural. E que o crescimento tende a ser muito mais da população urbana, o que significa que eu tenho menos pessoas na população rural para alimentar cada vez mais pessoas no meio urbano ou a população mundial como um todo. Nesse gráfico aqui, a projeção chega a aproximadamente 9, 10 bilhões de habitantes em 2050. Bom, a gente sabe que o aumento da população é, com certeza, algo que puxa um crescimento da demanda de bens, de produtos agropecuários e do agronegócio no mundo, não tem muito o que falar disso, não há dúvida que nós precisaremos de muito mais alimentos. E quando a gente pensa no próximo grande driver aqui, na minha opinião, que são mudanças no padrão de renda, e aí tem tanta coisa que acontece com essa mudança de padrão de renda, então a classe média crescendo numa China, na Índia, como apresentou muito bem na parte da manhã o palestrante, mudam completamente o gosto e preferência do consumidor pelo que ele quer, que tipo de produto ele quer. Ele quer um produto de maior qualidade, de maior sabor, um produto que provavelmente tem que estar sujeito a critérios de produção que eu possa rastrear, que eu possa saber se o produto é seguro, se tratam bem os animais que geram esse produto, e por aí vai. Eu vou voltar depois num aspecto muito específico dessa mudança no padrão de renda da população e que eu acredito que, apesar de ele ser bastante específico, ele influencia bastante o nosso futuro em termos de demanda. Depois vem a segurança energética e busca por fontes sustentáveis de energia. O Renato também já tocou nesse assunto. Então, dentro da agropecuária, hoje, um importante papel, pelo menos no Brasil, é a produção de agroenergia. Nos Estados Unidos também é um importante papel. No futuro, dificilmente a gente vai equacionar o problema de mudança climática sem a contribuição de vários tipos de fontes de energias renováveis diferentes, entre elas a agroenergia. Tá certo? Então, isso passa a ser algo que puxa gosto, preferência e bens relacionados na demanda. Só para ter uma ideia, aqui é uma figura que mostra que se o mundo em desenvolvimento, principalmente nessa linha entre os trópicos, passar a um nível de consumo de energia per capita próximo dos países que hoje mais consomem, como Estados Unidos, países europeus, a necessidade de energia é muito grande. Não dá para satisfazer essa necessidade de energia, ainda mais se preocupar com a sustentabilidade dessa energia. Não dá para pensar nesses países da África, da América Latina, do sul da Ásia, atingindo um nível muito maior de consumo de energia per capita, sem fontes de agroenergia estarem contribuindo para isso. E, por último, aqui, um grande pacote de incertezas e dúvidas, que no painel anterior já foi discutido em termos de impacto sobre proteção comercial, e eu acho que aqui é onde vem a maior interrogação. Como é que as questões de desigualdade social, concentração de riqueza, exclusão, que estão por trás de fenômenos como imigração, aversão à globalização, imigrações, disruptura da segurança, de como a política atua em alguns países, como é que isso vai afetar a demanda? Não temos nenhuma certeza, sabemos que
tem afetado as barreiras comerciais no mundo, mas isso com certeza traz mais desafios para a agricultura, porque quando você tem esse tipo de ruptura na sociedade, você tende a gerar conflito, guerra e violência. Então a agricultura tem o papel de tentar amenizar isso, provendo bens de alimentação e de energia para o mundo inteiro. Bom, eu vou voltar daqui a pouco, aqui dar uma ideia dessa população subnutrida no mundo, é um desses fatores de ruptura que levam à interrogação do que pode acontecer, e boa parte desse problema de distribuição desigual em termos de alimentos no mundo leva a problemas como o fluxo migratório constante que a gente tem visto como um grande problema lá na Europa, por exemplo, né, e mais recentemente da Venezuela para o Brasil. Eu vou voltar nesse ponto mais para frente, quando eu estiver concluindo a minha fala. Em termos de fundamentos da oferta, mudanças em produtividade talvez seja o principal fator que nos leva a estudar bastante a questão da oferta. O Brasil tem vivido ganhos de produtividade de fazer inveja a qualquer outro país do mundo, mas ainda parece haver bastante espaço para isso. Agora, existe toda uma preocupação que nos países desenvolvidos o ritmo de crescimento dessa produtividade não vai ser o suficiente para se garantir a segurança alimentar no mundo. E aí o Renato já mostrou esse gráfico, eu não preciso explicar mais ele, tá certo? Mas eu colei dele esse gráfico em algum momento. A ideia aqui é que, pelo menos na percepção de alguns pesquisadores no mundo, isso é um artigo de um artigo científico que passou por um critério muito forte para conseguir ser publicado, se o mundo continuar com a tendência de crescimento de produtividade como vem até hoje, ele não será capaz de alimentar a população mundial. É preciso ter uma mudança nesse ritmo de aumento de produtividade para aquelas linhas pontilhadas, ao invés de continuar na tendência da linha contínua. Mas a gente reconhece, percebe que há um gap tecnológico em vários países de desenvolvimento. Como assim? Tem uma diferença de nível de tecnologia sendo utilizada hoje nos países em desenvolvimento em relação a muitos países desenvolvidos, e mesmo dentro de um país em desenvolvimento, onde existem competidores ou produtores de alto nível de competitividade internacional, de produtividade comparável a de pares internacionais, pares em países desenvolvidos, ainda há uma disparidade muito grande entre o que produz com menor produtividade e o que produz com maior produtividade. Não só no Brasil, como em outros países do mundo, mas só tomando o caso brasileiro, que hoje é um dos principais produtores de alimentos do mundo, um dos principais exportadores de várias commodities, eu alinhei aqui os municípios brasileiros, em termos de produtividade ou produção por hectare dessas principais commodities. O milho é o tipo de produto no Brasil que está distribuído em maior número de municípios ao longo do país, e a gente percebe que existe uma diferença muito grande entre o município que mais produz e o município que menos produz. Isso quer dizer que, se a gente pegar os municípios que produzem milho abaixo de 2.000 quilos por hectare e conseguir levar eles para 4.000, que ainda é abaixo da média, tá certo? Isso já é um salto de oferta, um crescimento de oferta muito grande. Então, existe aqui no Brasil uma grande má distribuição da tecnologia, que é consequência de uma série de fatores que precisam ser atacados aqui, mas só da gente trabalhar nessa redução do gap tecnológico dentro do país já é um aumento de oferta bastante substancial. E aí, a gente entra numa outra fronteira, que é onde os economistas que são mais otimistas acreditam que nós estamos um tanto quanto seguros quanto à oferta de alimento no mundo, porque estamos em novas fronteiras tecnológicas que só começaram a ser desvendadas ou exploradas hoje. Então, a biotecnologia, a nanotecnologia, Big Data, a gente tem hoje as startups do agro, os agritech surgindo, resolvendo problemas relativamente simples, mas que a comunicação, a informação te permite resolvê-los, e eles não foram resolvidos por séculos, tá certo? Isso, eu acredito, é capaz de dar um novo fôlego de aumento da produtividade e me jogar essa setinha da oferta um pouco mais para cima aqui. Bom, se a gente pensa na disponibilidade de novas áreas, também já foi abordado no painel anterior e já foi abordado aqui também rapidamente pelo Renato. Eu acredito que aqui existe uma grande interrogação. O Brasil é um país com uma disponibilidade diária, com condições edafoclimáticas, mas uma pressão, principalmente do brasileiro médio urbano, de que essas áreas não deveriam ser mais tocadas, tá certo? E sem querer entrar no mérito se essa visão está correta ou não, é uma visão que impera hoje na sociedade. Qualquer brasileiro médio que tem pouco contato com o campo acha que é absurdo se abrir ou se derrubar qualquer nova árvore, seja do Cerrado ou da Amazônia ou da Amazonas, para poder expandir a produção agropecuária, e eu acho que isso é algo que o setor vai ter que saber lidar, que vai limitar bastante a sua capacidade de expansão
de área. Então, eu não coloco muito mais fé nessa expansão de área. É possível? É, mas ela não acredito eu que vai ser tão forte. Quanto mais se expandir essa área, maior vai ser a pressão para que a fronteira agrícola pare de se expandir. Ou seja, vai ter que recair sobre a produtividade boa parte desse aumento de oferta futuro. Na África, existe problemas institucionais, um potencial subutilizado lá, mas a África tem muito mais problema em relação à água do que nós temos. Então, eu não acredito também que haja muito como revolucionar a África em termos de produção. E, finalmente, talvez o ponto em que eu me debruço mais, que acho mais preocupante, é a questão dos riscos climáticos e degradação ambiental, principalmente no que diz respeito a fenômenos extremos, aqueles imprevisíveis que levam o trabalho do agricultor abaixo em poucas horas de chuva ou alguns dias de seca e que são completamente imprevisíveis dentro da nova ordem de mudança climática mundial, tá certo? Ele é com certeza um desafio para se aumentar essa oferta. Eu vou me debruçar um pouquinho agora nesses riscos climáticos e de volta lá quando eu falei da demanda, na questão de mudanças na população, na renda da população, que levam ela a ter uma consciência agroambiental ou ambiental ou sustentabilidade diferente do paradigma passado. Bom, pelo lado da demanda, a questão de desafios e riscos ambientais, para mim, é muito séria. Se a gente parar para olhar o total das emissões mundiais de gases de efeito estufa, que provocam o aquecimento global e toda essa ruptura, essa imprevisibilidade do clima, a agricultura em si contribui apenas com 13% dessas emissões no mundo. Mas a agricultura geralmente é colocada como o driver da mudança no uso da terra, que contribui com outros 11%. Os dois juntos, 24% das emissões totais. O consumidor médio hoje de países desenvolvidos, ele olha para esses números e fala, olha, a agricultura precisa parar, ela não pode emitir desse tanto. Apesar dela não ser o principal vilão, ela está dentro dos que tem que mudar o seu processo para que não emita mais desse tanto. O que impede, por um lado, o aumento da fronteira, a expansão da fronteira agrícola, e, por outro, acabam trazendo ideias novas, como, por exemplo, convencer as pessoas, principalmente as novas gerações, do longo prazo, a diminuírem o seu consumo de carne bovina. Tá certo? E essa é uma tendência que hoje tem aparecido nos periódicos, nos artigos científicos internacionais. Como seria o mundo daqui a 50 anos ou daqui a 30 anos se as pessoas não quisessem mais consumir carne de boi? E para mim, que sou um amante de carne de boi, eu fico até arrepiado quando escuto isso. Mas é uma tendência que, se o consumidor colocar, tá certo? Se de certa forma houver uma conscientização do consumidor que tem que ser assim, dificilmente o setor vai conseguir enfrentar isso sozinho, sem ciência para mostrar até que ponto a carne bovina é capaz de contribuir ou prejudicar para o problema de mudança climática. Então, esse é um grande driver, na minha opinião, da demanda. É algo importante a mudar os fundamentos de longo prazo da demanda. Essa aqui é um estudo já se preocupando com isso, mostrando quais são os países que mais aumentaram o seu consumo de carne no mundo, para dizer, nesses países que, se a gente quiser fazer algum esforço de convencer o consumidor a se tornar um amante de proteína vegetal ao invés de proteína animal, são nesses países que a gente deveria atuar. Então, essa é uma tendência, e a gente tem que estar atento a ela, se preocupar com ela, e fazer pesquisa para dizer até que ponto realmente o gado, a pecuária, ou o bife, pode contribuir ou pode prejudicar a mudança climática. Finalmente, do lado da oferta, vem o grande outro desafio relacionado ao meio ambiente, com mudanças climáticas, que é essa imprevisibilidade com eventos extremos e, pior ainda, no longo prazo, a queda de produtividade na produção agropecuária. Esse é um dos muitos estudos que existem tentando dizer o quanto que vai piorar a produtividade em relação aos dias de hoje, com o aumento de temperatura, que é um aumento de 3 graus, em cerca de até 2050 aproximadamente. E esse estudo aqui, que é para o Brasil, é ainda mais preocupante. Ele mostra qual é o risco de se plantar o milho safrinha hoje e qual é o risco de se plantar o milho safrinha num dos cenários de projeção do IPCC, que é quem estuda essas coisas, se a gente continuar na trajetória de emissões de gases de efeito estufa que a gente está hoje. Então, em 2085, praticamente não se plantaria mais milho safrinha no Brasil, a não ser que você estivesse apostando na loteria, porque o risco dele seria muito alto. A questão é como é que a gente lida com isso? Será que nós conseguimos gerar tecnologia de plantas que se adaptem a isso, ou será que a gente tem que fazer algum esforço para mitigar essas emissões e impedir que a temperatura aumente desse tanto? Bom, só para mim encerrar,
eu acho que tudo isso pode se transformar em oportunidade na agropecuária brasileira, mas falta muito caminho para a gente construir essa oportunidade. Se a gente juntar aqui hoje as principais ações no Brasil relacionadas a meio ambiente na agropecuária, são o Código Florestal, o Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono e, é claro, reduzir a fronteira do desmatamento. Cada uma dessas medidas está associado a ela um potencial muito grande de redução ou sequestro de gases de efeito estufa, como também uma série de co-benefícios em termos de serviços ambientais que nós não temos a mínima ideia ou dimensão do quanto são hoje, mas não são desprezíveis. Se algum dia o Brasil conseguir olhar para essas coisas e marcar no seu produto a quantidade de serviços ambientais que estão associados a esses produtos, isso passa a ser um produto de maior qualidade que chega no mercado mundial e que tem hoje consumidor disposto a comprá-lo. A gente só não sabe ainda como marketear esse produto e mostrar o quanto que tem de conteúdo ambiental por trás dele, que hoje já tem, certo? Mas a gente consegue vender a imagem negativa de que a gente está fazendo o contrário em termos de sustentabilidade ambiental. Bom, era isso. Eu agradeço a vocês pela atenção e estou à disposição para qualquer pergunta, seja agora ou se vocês enviarem por e-mail depois. Muito obrigado.